A matemática da trajetória no futebol. O futebol é muito presente em nossas vidas e coleciona milhões de espectadores ao redor do mundo. Contudo, o que muitos não veem é como a matemática se encaixa perfeitamente nesse assunto. Quer ver só? A presença da matemática no futebol é muito mais ampla do que podemos imaginar. Além das aplicações óbvias, como contagem de pontos e cálculos de estatísticas, a matemática é fundamental em diversas áreas do futebol. Desde a física envolvida nos movimentos do corpo até a estratégia e análise de dados para um melhor desempenho dos atletas. Por exemplo, a geometria é fundamental para determinar o tamanho do campo, a posição da linha do gol, a localização da área do goleiro e as marcações de escanteios laterais. Mas hoje, nosso principal assunto é a trajetória, presente desde o formato das curvas de um cruzamento até a curva de um chute. O que às vezes não percebemos é como cada gol pode ser explicado pela física e pela matemática. Entretanto, no dia 3 de junho de 1997, aconteceu um dos gols mais emblemáticos da história do futebol. Roberto Carlos acertou um gol que desafiou a física. Ele estava a cerca de 34 metros do gol, sem visão ou ângulo do lado contrário do goleiro. Porém, o que todos se perguntam é como aquela curva aconteceu. Essa curva da bola é explicada pela força do efeito Magnus. Essa tal força do efeito Magnus ocorre quando um objeto, no caso da bola, girou no ar, criando diferenças de pressão ao redor dela e gerando com a força perpendicular à direção do movimento. Essa força é responsável por curvar a trajetória do objeto. Nesse lindo gol de Roberto Carlos, a fórmula que poderíamos usar para calcular a força do efeito Magnus seria Fm igual a, abre parênteses, 1 dividido por 2, fecha parênteses, vezes P, vezes V ao quadrado, vezes A, vezes Cl. Onde Fm é a força do efeito Magnus, o P é a densidade do fluido, no nosso caso o ar, o V é a velocidade do objeto em relação ao fluido, o A é a área de referência do objeto e Cl é o coeficiente de sustentação lateral. Curiosidade: levando em conta estimativas de estudos, um chute de Roberto Carlos poderia atingir até 130 km por hora. Em nossos cálculos, usamos a velocidade da bola com 90 km por hora, e considerando que Roberto Carlos estava a cerca de 34 metros do gol, podemos usar a equação de Torricelli e descobrirmos que se a bola estivesse a 90 km por hora, logo antes de tocar a trave, ela estaria com uma aceleração de aproximadamente 9,19 metros por segundo ao quadrado. Só para ter noção, isso é maior do que a aceleração de muitos carros esportivos, em um 0 a 100. É importante observar que a fórmula da força do efeito Magnus é uma simplificação e não leva em consideração todos os fatores envolvidos na situação. A interação complexa entre a rotação do objeto, a velocidade do fluido e outros fatores podem tornar a análise do efeito Magnus bastante desafiadoras em situações práticas. E foi justamente a influência do ar que nos proporcionou a trajetória atípica e inacreditável desse gol de Roberto Carlos. Mais uma vez, concluímos a importância da matemática na trajetória de nossas vidas.